Olá, sou o professor Márcio Caetano, professor do Instituto Federal Baiano, Campus Serrinha, e é um prazer estar aqui com vocês nesse importante espaço de diálogo, de aprendizado. Primeiramente, eu agradeço aos organizadores do primeiro Congresso Internacional Online de Educação Profissional, Territórios e Resistências, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui dialogando com vocês. E o tema do nosso diálogo hoje é Economia Solidária na Formação Profissional e Tecnológica, Diálogos com Paulo Freire. Quando fui convidado a fazer essa discussão com vocês, primeiramente me senti desafiado, principalmente diante da responsabilidade de correlacionar essa temática da economia solidária com Paulo Freire. E, ao mesmo tempo, foi entusiasmo, porque eu percebo que as importantes contribuições de Freire para a educação e para a vida, elas não podem estar apartadas do campo da economia solidária. São questões que estão imbricadas nas discussões que envolvem a educação popular, o processo emancipatório do indivíduo, que é algo inclusive próprio da economia solidária, e essa relação de Freire e economia solidária, eu diria que são discussões que apenas reforçam esse elo. Então, esse laço de Freire com as discussões que envolvem o trabalho, o processo de formação, ele encontra amparo também na formação profissional e tecnológica, e caminha a partir daquilo que é chamado de trabalho como princípio educativo. Então, o princípio educativo, ele parte de uma proposta orientadora, dentro das perspectivas das questões voltadas ao processo educativo, né, o processo formativo, e nesse debate, eu gostaria de chamar a atenção, primeiramente, para as formas de trabalho que não estão subordinadas ao capital, ou que não estão também subordinadas aos mercados, às economias globais, mas é uma forma de trabalho que dialogue com a formação profissional e tecnológica que vai além das dimensões meramente técnicas. Então, o que eu quero chamar a atenção para isso? Eu chamo a atenção para pensarmos a formação profissional e tecnológica a partir de um processo que inclua valores sociais, culturais, tecnológicos, políticos, humanos, a partir de uma pluralidade de valores que são essenciais para o processo formativo e também dialógico dentro dessas dimensões, a partir, sobretudo, das bases de Paulo Freire. Então, eu penso que a emancipação é um passo importante às formas de resistência, principalmente pelo ambiente que vivemos hoje, um ambiente de retrocesso, né, de mudanças significativas e entendimentos complexos e difíceis das questões que envolvem o ato e as questões voltadas à educação. Então, o que se percebe é que há um forte movimento em torno também de uma lógica de mercado, de incutir essa lógica na educação. Isso tem afetado diretamente o processo formativo dos sujeitos, que em muitos casos são formados para uma concepção unilateral, economicista e meramente tecnicista. O que contrapõe, inclusive, caminhos a partir da democratização da educação e de uma formação profissional e tecnológica autônoma, como um processo importante, sobretudo para romper com esse paradigma dos mercados globais e consequentemente, dos grupos dominantes. Então, o que se vê é uma tentativa de reduzir a educação profissional e tecnológica a um espaço de dominação política e econômica, em uma tentativa de sobrepor seus interesses mercantis, né, desses grupos dominantes. Então, esse movimento ele não considera a importância de uma formação humanizada e libertadora defendida por Paulo Freire. A gente percebe um movimento que tem vinculado o trabalho a uma alienação tecnicista, voltada aos mercados, como eu já mencionei aqui. Então, quais trajetórias seguir? E quais são os desafios para a mudança de rumos? Qual é o papel do Estado nesse processo? Como podemos avançar sob uma perspectiva não excludente e que incorpore a formação profissional e tecnológica a um contramovimento das economias globalizadas, por exemplo? Então, como é que a gente implementa esses elementos? A educação profissional requer cidadãos com voz ativa. Penso que também protagonistas, obviamente, não só no mundo do trabalho, mas atuantes nas políticas públicas e em diversos campos da sociedade. E nesse campo de diferentes disputas, que se contrapõem o tempo inteiro nas suas visões de sociedade, do trabalho, do processo formativo, é muito possível enxergar os que são oprimidos e os que são opressores.
Isso é uma questão indispensável, né, nessa discussão, sobretudo dialogada também na obra de Paulo Freire. Então, eu gosto muito de citar também Cal Polanyi, que vai dialogar com a perspectiva dos efeitos do liberalismo nos mercados, na sociedade, e traz uma série de questões voltadas à pobreza, às questões voltadas à crise alimentar, por exemplo, e são questões muito visíveis, e sem dúvida estão conectadas também na questão da formação, né? E de como esses espaços de formação têm reproduzido os mesmos caminhos, né? Que têm nos levado a grandes crises. Então, eu costumo pensar e tentar apontar algumas saídas para essas questões. Primeiro, nós não iremos superar a lógica reducionista dos mercados globalizados se não fortalecermos o nosso elo com as questões ambientais e que estão diretamente imbricadas no processo formativo e na própria economia solidária. Segundo, o capitalismo por si só ele não consegue mais responder às necessidades sociais. Eu penso que a pandemia, por exemplo, deixou isso muito à mostra, né? O capitalismo já alcançou todas as mazelas possíveis que a desigualdade poderia oferecer. Terceiro, a economia solidária como uma realidade, como uma via possível, como um caminho para a mudança de todo esse cenário das questões que envolvem a relação da produção e do consumo, das relações do homem com a natureza e de tantas outras urgências, né, que merecem atenção. Quarto, o processo formativo como algo conectado a todas essas questões, a economia solidária, ao meio ambiente, no sentido de reconciliação do homem com a natureza, e diria que também que essas etapas, necessariamente, elas não são estanques, né? Obviamente, elas abrem também caminhos para outros diálogos, para outras discussões, mas se mostram como possibilidades. Então, pautar o processo formativo enquanto instrumento de emancipação, como defendido por Paulo Freire, é um caminho a ser fortalecido, como um campo de resistência. Então, quando a gente avança a discussão em torno da economia solidária, eu penso que, sob a perspectiva da formação profissional e tecnológica, eu diria que a gente consegue retomar o debate da integralidade. A gente consegue voltar à centralidade do trabalho como princípio educativo. A gente pensa nas formas coletivas de organização, dos modelos autogestionários, das tomadas de decisões democráticas, coletivas, da própria valorização territorial, cultural, da sociedade, da natureza, enfim, da utilidade social e daquilo que se aprende e se ensina, essa relação dialógica. Então, a partir da economia solidária, a gente ainda consegue retomar o debate também das questões que envolvem o processo de desenvolvimento humano via formação profissional e tecnológica. Então, esse respaldo da economia solidária, ele também encontra amparo nas práticas autogestionárias e nos princípios dessa forma de economia que, em grande medida, demonstra sua força na troca de experiências, na criatividade, como também uma forma de enfrentamento dessa lógica de capital. Então, Freire, ele já alertava sobre uma luta para romper com o sistema que impõe submissão a muitas sociedades, pela valorização de novas e diria que variadas formas do trabalho, como um processo formativo, profissional e tecnológico politizado, né, e emancipatório. Então, são nessas questões que a economia solidária ela caminha, sob um olhar para o desenvolvimento humano, a partir de práticas pedagógicas, né, e de um processo contínuo de aprendizado. Então, sem uma prática formativa libertadora, dificilmente a economia solidária se estabelece. Até porque isso acaba, de certa forma, infringindo os seus princípios. Então, romper com as estruturas socioeconômicas impostas pelo capitalismo, isso também requer novas estratégias, novas formas de pensar, né? Uma economia mais solidária. E pensar em um processo também educativo que valorize o sujeito como protagonista das suas escolhas, né? Que isso vai ao encontro daquilo que Freire chama de emancipação. Então, como é que a gente vai solucionar as mazelas que vivemos no mundo atual, provocadas pelo próprio capitalismo, via um sistema também capitalista? Chega a ser controverso, mas muito reflexivo.
Então, eu tenho insistido na questão da economia atualmente, a gente pensa muito em crescer, e nós precisamos começar a nos perguntar sobre esse crescer. Crescer o quê? Para quem? Crescer como? De que forma? Né? Então, não dá mais para pensar um processo de crescimento econômico, por exemplo, apartado das questões ambientais, da bioeconomia, das comunidades pós-tradicionais, das comunidades locais, dos territórios, né? Do próprio processo político decisório da sociedade e desses movimentos populares. Então, esse desenvolvimento que o Estado tem pensado, será que ele é inclusivo? Será que ele é justo? Será que ele é solidário ou ambientalmente sustentável? Então, são debates que precisamos avançar, principalmente para compreender que essas respostas, em certa medida, a economia solidária tem tentado dar. Então, chama atenção para parte das instituições de ensino que tem reproduzido práticas conservadoras, claro que não na totalidade dessas instituições, mas parte delas. Então, mas nós precisamos rever os currículos da educação profissional e tecnológica. E a gente precisa também pensar quem estamos formando e para que estamos formando. Né? A educação para a cooperação, eu penso que ela deve centrar-se, antes de tudo, em um desafio pedagógico e um desafio que seja acima dos valores econômicos. Acho que esse é o grande desafio, na verdade. Então, é importante que os processos formativos eles proponham também diretrizes que sejam pensadas coletivamente, democraticamente, e que são questões que eu penso que advêm da própria prática, da prática pedagógica, como lembrava Paul Singer. Então, uma das práticas importantes que norteiam a economia solidária é reciprocidade e a própria autogestão, como eu já falei aqui. Então, como é que a gente ensina e aprende essas características? Pelo exemplo e pela própria prática. Em extensão ou comunicação, Paulo Freire estreita bastante esse diálogo sobre essas práticas, né? De não reproduzirmos mais do mesmo, fazendo um debate, por exemplo, das relações dos profissionais de assistência técnica e extensão rural e os camponeses. Essa relação entre esses agentes. Então, o papel da assistência técnica e extensão rural é fundamental para muitas famílias da agricultura familiar, por exemplo. E como essas ações têm repercutido no campo? Como é que se tem pensado nas intervenções dessas práticas? Quais são as mudanças que o Estado tenta incutir nessas realidades? Então, muitos desses técnicos, eles vêm de uma formação profissional conservadora, que ainda tenta incutir nessas famílias determinados pacotes tecnológicos. Quando a gente pega um dos itens, né, daquele checklist de algum projeto, muitos desses processos, dentro dessas listas, é o próprio agrotóxico. Então, muitos foram formados sem saber ao menos do que se trata a agroecologia, a própria economia solidária, e ainda reproduzem no campo uma nova revolução verde, diria, aquela que a gente conhece lá da década de 60. Então, tentam inserir a todo custo nos agricultores e agricultoras familiares em mercados mais competitivos, ao invés de apresentar a própria economia solidária, a agroecologia, a agrofloresta. E isso é papel do processo também formativo, né? Mudar essas realidades, mudar essas dinâmicas. Então, pensar em sistemas, por exemplo, dentro desse processo da relação do campo, como a gente está elencando aqui, pensar em sistemas agroalimentares mais sustentáveis e outras formas de relação homem-natureza, homem-sociedade, é de fundamental importância nesse campo da economia solidária e nesse campo também do processo formativo. No momento atual, a pandemia ela já está cobrando de nós novas formas de aprender e ensinar, novas formas de nos relacionarmos com o mundo, né, com as pessoas. E essa educação, enquanto instrumento de transformação, eu penso que ela deve estar incutida no processo formativo profissional e tecnológico através de valores de coletividade, do consumo crítico, sustentável. Eu penso que baseados no tripé ensino, pesquisa e extensão, nós temos condições de alcançar experiências, vivências, né, que permitam uma conexão com as realidades, né, experiências de autogestão e a própria
pedagogia da alternância é uma possibilidade importante nesse contexto. Ela se mostra como uma ferramenta possível. Então, no caso especial da economia solidária, nós temos as incubadoras tecnológicas que também fazem trabalhos incríveis com os empreendimentos solidários. E se mostram práticas de extensão, de pesquisa, de ensino fantásticas. Então, eu percebo que a economia solidária ela poderia fazer parte de todos os currículos da formação profissional tecnológica. Aí a gente pergunta, mas por quê? Analisem comigo. Se o processo formativo atual ele não tem conseguido reduzir determinadas desigualdades na sociedade, muito pelo contrário, há uma crescente disputa por posições de mercado, por que não as práticas de economia solidária para estimular essas ações, novas ações, né? E oportunizar novos pensamentos, novas dinâmicas econômicas, sociais, desde a formação desses sujeitos. Então, estreitando laços entre a própria formação para habilidades específicas, que são importantes, obviamente, né? As questões que envolvem as práticas de gestão, o conhecimento de técnicas, entre outras, mas eu penso que essas habilidades devem estar conectadas, né, às questões voltadas aos valores de cidadania, do direito, da segurança do trabalho, da comunicação, enfim. Vamos pensar a economia solidária como uma realidade, e não como um setor à parte, né? Ela não pode ser apenas uma alternativa para aquilo que não deu certo, ou apenas uma experiência, mas sim uma realidade, né? Então, o mundo está mudando rapidamente. Mais uma vez eu digo, a pandemia deu sinais disso. Então, uma nova economia precisa emergir. Novos espaços centrados em uma economia mais esverdeada. Então, são elementos que se mostram que as economias locais, territoriais, elas necessitam de outras formas de utilização dos recursos naturais. E a economia solidária apresenta todos os requisitos para essa missão. E sem uma educação que impulsione essas estratégias, eu penso que os desafios são muito maiores. Então, são respostas que precisamos começar a dar a partir das práticas de reciprocidade, a partir dos processos educacionais, né? E dentro dessa perspectiva de reciprocidade, precisamos pensar nessa relação de aprender e ensinar, né? A partir de uma educação dialógica, como defendida por Freire. Então, penso que esse é o grande desafio, sobretudo na formação profissional e tecnológica. Então, a economia solidária ela marca uma posição contra a mercantilização dos alimentos, do artesanato, do trabalho, das próprias questões educacionais, e ela é um instrumento também imprescindível para o trabalho em rede, colaborativo, e vem contrapor a lógica perversa dos mercados globais, que em larga medida se mostra seletivo e excludente. Então, daí a importância de mobilizar a formação profissional e tecnológica em torno disso, né? As formas devastadoras do homem se relacionar com os espaços que ocupam nos levarão a constantes crises globais, como já falei aqui. Como inclusive nós já estamos percebendo. Então, essa também é a lógica da opressão, como já pontuava Freire. Então, a economia solidária, por exemplo, ela tem um elo muito forte com o campo, com a própria agricultura familiar e com outros agentes que interagem nesse espaço. Mas, obviamente, não só no campo, né? E há um universo ainda a ser fortalecido no âmbito da economia solidária. Há muita caminhada para a mudança. E eu vejo que essa mudança, antes de outras estratégias, ela está centrada no processo formativo, na educação. Então, a gente precisa pensar como estamos nos comunicando. Ou se ainda estamos fazendo apenas, meramente, né, a extensão, né? Fazendo uma analogia com a obra de Freire, extensão ou comunicação. Então, eu vejo a economia solidária como uma realidade para a mudança do cenário que a gente vive. Mas, para ela ser possível, é preciso mudar o olhar das formas de educar, das formas de aprender, né? E, em larga medida, a economia solidária nos dá pistas de não oportunizarmos o trabalho alienado e de oportunizar o trabalho e a formação profissional enquanto outras possibilidades, enquanto liberdade. Então, para que não seja apenas, mais uma vez, uma retroalimentação própria das economias que já excluem muitos, né? Própria das economias globais. Então, é preciso a gente avançar nessas proposições
e pensarmos coletivamente nos caminhos para pautarmos a crítica ao modelo excludente e fortalecer as possibilidades que a economia solidária nos dá. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar. Obviamente, esse debate ele não se encerra nessas discussões, muito menos nas questões que levanto aqui, mas eu espero ter contribuído para o tema e a gente vai dialogando ao longo do evento. Um abraço.